Olá, tudo bem com você? A paz do Senhor Jesus, amado. Hoje eu trago uma mensagem de Deus para o teu coração. O tema de hoje é sobre o propósito de Deus no sofrimento do homem. Por que Deus permite o sofrimento se Ele é o Criador Todo-Poderoso, amoroso, sábio e justo? Porque o mundo está tão cheio de ódio e injustiça. Você já se perguntou sobre isso? Ao lermos a Bíblia, porém, nós vemos que pessoas fiéis e tementes a Deus também faziam perguntas assim. Por exemplo, o profeta Abacuque perguntou a Deus: por que me fazes ver a maldade? E por que toleras a opressão, Senhor? Porque há diante de mim destruição e violência? E porque há tantas brigas e conflitos? No livro do Abacuque, no capítulo 1, versículo 3. Amados, será que Deus repreendeu o fiel profeta Abacuque por ter feito tais perguntas? A resposta é não. Em vez disso, Deus incluiu as palavras sinceras de Abacuque no inspirado registro bíblico. Deus também ajudou Abacuque a entender melhor os assuntos e a aumentar sua fé. Deus deseja fazer o mesmo por você, meu amado. Lembre-se que a Bíblia nos ensina que Deus cuida de nós. Muito mais do que qualquer ser humano, Deus odeia a perversidade e o sofrimento. Então, por que ainda há tanto sofrimento no mundo? Isso é uma pergunta que a maioria faz. Pessoas de várias religiões recorrem aos seus líderes religiosos para saberem por que existe tanto sofrimento, amado. E a resposta, em geral, é que o sofrimento é da vontade de Deus e que Ele há muito tempo determinou tudo o que iria acontecer, incluindo as tragédias que nós vemos no mundo. Mas como já vimos, Deus jamais causa o mal. A Bíblia diz: o verdadeiro Deus jamais faria o que é mau, o Todo-Poderoso nunca faria o que é errado. Amado, você sabe por que as pessoas cometem o erro de culpar a Deus por todo o sofrimento do mundo? Em muitos casos, elas culpam a Deus Todo-Poderoso porque pensam que Ele seja o verdadeiro governante deste mundo. Elas não conhecem a verdade bíblica. Amados, muitas pessoas questionam-se porquê do sofrimento do mundo, porquê de tanta violência no mundo. Mas nunca questionaram a Deus, mas na verdade essas pessoas não conhecem a verdade. E a verdade da criação nós encontramos na Bíblia. Está escrito em Gênesis 3 que nos fala da queda do homem, e nós sabemos que o verdadeiro governante deste mundo é Satanás. No livro de 1 João, capítulo 5, versículo 19, nos diz, a Bíblia diz claramente: o mundo inteiro está sob o poder do maligno. E analisando bem as coisas, amados, vemos que o mundo que vivemos, ela reflete a personalidade espiritual invisível, está enganando toda a terra habitada. Satanás é o odioso, enganador e cruel. Portanto, o mundo sob a sua influência está cheio de ódio, enganando. Essa é uma das razões de existir tanto sofrimento, amados. Uma segunda razão de existir tanto sofrimento é que, conforme vimos no capítulo 3 de Gênesis, a humanidade é imperfeita e pecadora desde a rebelião no jardim do Éden. Os humanos pecaminosos tendem a lutar e isso resulta de guerras, opressão e sofrimento. Uma terceira razão, amados, do sofrimento é o tempo e o imprevisto. No mundo sem Deus como governante e protetor, as pessoas talvez sofram por estarem por acaso no lugar errado, na hora errada. É consolador sabermos que Deus, Ele não é o causador do sofrimento. Ele não é o responsável pelas guerras, pelos crimes, pelas opressões, pelos catástrofes naturais que fazem que as pessoas sofrerem. Ainda assim, precisamos saber porque Deus permite tanto sofrimento. Ao aprofundarmos nas Escrituras, nós compreendemos que Deus criou o primeiro homem, Adão e Eva, e os colocou no jardim do Éden. E vemos que o Adão e Eva se rebelaram contra Deus, desobedeceram às ordenanças do Senhor. Mas se Deus é todo-poderoso, Ele tem todo o poder de impedir o mal. O amoroso Deus que conhecemos deve ter um bom motivo para isso. Para compreendermos e descobrirmos por que Deus permite o sofrimento, temos de voltar no tempo em que o sofrimento teve início, quando Satanás, a antiga serpente, levou Adão e Eva a desobedecer a Deus.
Leia Gênesis capítulo 3. Satanás não questionou o direito de governar de Deus por dizer que Deus é um mentiroso, que nega o bem a seus súditos. Satanás acusou a Deus de ser um mau governante. Ele deu a entender à humanidade que seria melhor sem o governo de Deus, ao tentar Adão e Eva. Isso foi um ataque à soberania de Deus, ao seu direito de governar. Depois disso, Adão e Eva se rebelaram contra Deus. Isso se passou no Jardim do Éden, onde milhões de anjos observavam o que acontecia, como Deus lidaria com a rebelião e o modo como Deus afetaria muitos e a todos os anjos, e por fim a toda a criação inteligente que Deus criou. Então o que fez Deus? Ele permitiu que Satanás mostrasse como governaria a humanidade. Deus ele permitiu também que os humanos governassem a si mesmo sobre a direção de Satanás. E esse é o motivo por tanto sofrimento no mundo, por tantas tragédias no mundo. Amados, vemos que Satanás acusou a Deus, o Criador do mundo, como um mau governante, com argumentos em questionando a Eva, em trazendo dúvida e desconfiança no seu pensamento. Aqui entendemos o sofrimento já havia no mundo. Desde quando Eva e Adão caíram na tentação, eles deram legalidade a Satanás de reinar. E foi a partir desse momento que o sofrimento entrou no mundo. E o resultado da desobediência do homem já havia começado desde o passado. A Bíblia afirma que há tempos para todos os propósitos debaixo dos céus, que não existe acasos. Deus tem um propósito para cada acontecimento. Sendo assim, nós não podemos imaginar que Deus não tem propósito para o sofrimento. Nem mesmo o sofrimento humano acontece por acaso. Primeiro, amados, qual é o propósito do sofrimento entre os ímpios? O propósito de Deus é de manifestar o seu caráter santo. Esse texto nos afirma que os ímpios, amados, serão afligidos por causa dos seus pecados. As dores e as angústias sobrevêm aos incrédulos como consequência das suas transgressões. E isso é uma realidade, amados. Há pessoas que vivem com o coração longe de Deus, se afundam nas suas iniquidades, e quando sofrem perguntam-se: por que eu tenho sofrido tanto? Deus, por causa da sua própria santidade, além de abominar o pecado, não pode ficar impassível diante de práticas pecaminosas. Assim, ele age permitindo o sofrimento. No versículo 9 está escrito que o sofrimento que Deus permite aos ímpios tem por objetivo levá-los a aprender a viver uma vida reta. Uma das maneiras de levar uma pessoa ímpia a viver uma vida correta é aplicando uma penalidade. A manifestação da justiça de Deus tem um efeito saudável dentro da sociedade, pois as pessoas começam a andar em retidão pelo medo da punição. Qual é o propósito do sofrimento que Deus permite entre os cristãos, amados? A Bíblia diz que Deus não se agrada da morte nem do sofrimento do ímpio, mas que ele se converta e viva. Então, qual é o propósito de Deus quando permite um cristão passar pelo sofrimento? Você pode estar perguntando: então Deus se agrada em ver um cristão sofrendo? A resposta é não. O propósito de Deus no sofrimento do cristão é trazê-lo de volta aos caminhos corretos. A dor é o megafone que Deus usa para fazer o surdo ouvir o que Ele tem a dizer. Quando estamos, amados, enfrentando dores e sofrimento, devemos pedir a Deus para nos mostrar o caminho correto a seguir, para ajudar-nos em nossas condutas, trazer-nos de volta para os caminhos de retidão, fazer-nos entender o porquê nós estamos aí nessa situação. Além do mais, é necessário compreender que esse tipo de ação permissiva de Deus, dor e sofrimento, não é o sinal que Ele nos abandonou. Pelo contrário, é sinal que Ele nos ama. É sinal que Ele nos ama e deseja nos levar a andar no melhor caminho, o caminho da vida. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, amados, esse texto no versículo 4, esse texto nos ensina algumas verdades acerca do sofrimento. É Deus quem nos conforta no sofrimento. No mundo, nós que somos cristãos, sempre vamos passar pelas tribulações. Todavia, com Deus podemos encontrar misericórdia e encontrar alívio em determinadas situações. Deus está sempre disposto e é totalmente poderoso para nos consolar, amados.
e nos confortar em nossos momentos de angústia e de dor. É Deus que nos capacita para nós confortarmos o sofrimento dos outros. O sofrimento é uma excelente escola onde aprendemos a consolar e confortar as pessoas da mesma maneira como Deus o faz. Nós, seres humanos, somos diferentes de Deus. Quando Deus, Ele conhece todas as coisas sem nunca as ter experimentado, nós só conseguimos aprender a fazer algo através da experiência. Amado, aprenderemos a confortar as pessoas a menos que passemos pelo sofrimento. Se o propósito de Jesus teve de aprender a obedecer pelas coisas que sofreu, tendo de experimentar o sofrimento e a tentação para perdoar, socorrer os que são tentados, quanto mais nós temos que aprender na prática sobre a consolação divina, amados, para podermos consolar os que estão sofrendo. O sofrimento é um meio de Deus. É o meio que Deus usa para trazer os crentes ao crescimento, para fazer com que os crentes cresçam na fé. Pedro diz que o sofrimento é comparado à ação do fogo. A ação do fogo é múltipla, ele destrói, consome, aniquila, mas as Escrituras citam o fogo aqui como um elemento purificador, um elemento que torna o objeto aprovado, aperfeiçoado, confirmado. O processo confirmação é um processo de confirmação da nossa fé, comprovado ao processo da depuração do ouro pelo fogo. Pedro diz que a confirmação da fé vem por uma gama de sofrimento. O fogo é sinônimo do sofrimento causado pelas provações. Passamos por meio deles, somos confirmados em nossa fé. Pedro diz que o sofrimento para a confirmação da nossa fé não é longo, mesmo que em certas ocasiões o sofrimento possa vir sobre os crentes. Ele não permanece para sempre, amados. Pedro diz que os crentes são contristados por um breve tempo. O sofrimento é de duração limitada, amados. Aliás, não podemos nos esquecer de que a duração curta da provação está em contraste com a alegria de que vamos desfrutar amanhã. Mesmo que o sofrimento dure a noite inteira, a alegria virá pela manhã. E a mensagem que eu quero deixar para o teu coração no dia de hoje é que esse sofrimento, talvez você vive uma vida do sofrimento, talvez você vive uma provação que você tem questionado a Deus, que você tem perguntado a Deus, até quando até quando esse sofrimento, até quando ela vai acabar? Será que um dia ela vai acabar? Saiba que a Bíblia nos diz que o sofrimento é para a confirmação da nossa fé, para te trazer mais perto de Deus. Às vezes não compreendemos porque sofremos. Existem vários tipos de sofrimento e para compreender o porquê você está aí nessa situação, o porquê está nesse sofrimento, você tem de perguntar a Deus. Só Ele pode te responder o porquê você está nessa situação. Talvez você pode estar no sofrimento pela uma perseguição, um sofrimento de uma traição, um sofrimento de uma discriminação ou de uma injustiça ou de perda de entes queridos, ou talvez de um sofrimento de uma doença. Saiba que não há sofrimento que não possa ter fim, mas Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas devemos ter bom ânimo, que Ele venceu o mundo. O Senhor está dizendo que devemos ter ânimo, de ter esperança. Pedro diz que mesmo que o sofrimento venha sobre os crentes muitas vezes, mas ela não permanecerá para sempre. Então, o que eu quero te dizer, amado, que esse sofrimento que você está vivendo, ela não permanecerá para sempre. Creia e receba. Ele também nos deixa esta mensagem que os crentes são contristados por breve tempo, que o sofrimento é duração limitada. Mesmo que o sofrimento dure a noite inteira, a alegria virá pela manhã, amados. Em Romanos, no capítulo 5, versículo 3, 4, nesse texto, Paulo nos afirma que o sofrimento é um meio que Deus usa para aperfeiçoar o caráter do cristão, porque o mundo está no sofrimento. E a resposta encontramos aqui. Deus, que aperfeiçoará o nosso caráter, faz-nos entender a não ser o caminho de obedecer os seus mandamentos. Deus nos deixou uma promessa de enviar um Salvador, de enviar um resgate
para nos tirar desse sofrimento que o mundo nos traz, e a única maneira, o único meio de sair desse sofrimento, de um dia ter a salvação. E esse plano de salvação está em Jesus Cristo. Se hoje ouvirdes a sua voz, se hoje aceitares o seu plano de salvação para a tua vida, Ele tem um plano de resgate para a tua vida, porque Jesus, Ele mesmo disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse é o plano da salvação que Deus nos dá, está em Jesus. Jesus, Ele nos diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Tomai o meu jugo, aprendei de mim que eu sou manso, e encontrareis descanso para vossas almas. Jesus, Ele prometeu que todos aqueles que vierem a Ele, todos aqueles que estão no sofrimento, que estão cansados, que se vierem até Ele encontrarão descanso para as suas almas. Ele nos deu essa promessa, e creia que o Senhor tem a solução para o teu sofrimento. Que Deus continue falando no teu coração. Eu me despeço na graça e na paz do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe.